Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 2 de julho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre no programa ao CD Eu Clamei, do Jairo Bonfim. Tem também um CD Um Novo Dia, do Ministério Sopro de Deus. Ministério Sopro de Deus, Um Novo Dia. E Jairo Bonfim, Eu Clamei, de presente para você que ligar 2461-0093. 2461-0093. Você liga e concorre aos prêmios no programa de hoje. No Facebook da 93 Quem FM. já está no Facebook da 93 FM concorre ao DVD Advogado Fiel, da Bruna Carla. Para quem está no Facebook, o DVD da Bruna Carla, Advogado Fiel. É só ligar e participar. de domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. A JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: eu gosto de compartilhar a palavra de Deus na igreja. Todas as vezes que tenho oportunidade, as pessoas me procuram dizendo que foram abençoadas. Só que quando tenho que evangelizar, eu não consigo. Eu não consigo abrir a minha boca para falar do amor de Deus fora do ambiente da igreja. Confesso que fico travada e isso me incomoda, me falta coragem. Como vencer a vergonha e a falta de coragem de evangelizar? É possível evangelizar sem ser chata? Quais as estratégias devemos usar quando as pessoas não gostam nem de ouvir falar no nome de Jesus? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas. Na 93 FM. Pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase: não consigo abrir a boca para falar do amor de Deus fora do ambiente da igreja. Por que o senhor destacou essa frase, hein, pastor? Muito bom dia, JR, bom dia, ouvintes, irmãos, amigos. A frase é muito comum. É uma questão assim de uma problemática da igreja, não é? É uma vivência que está resumida por vezes dentro das quatro paredes, dentro de uma liturgia, dentro de um esquema montado, e depois dessa vivência, em geral nos domingos, nos cultos, as pessoas não conseguem transmitir aquilo que elas receberam, até porque tem uma compreensão equivocada do que vem a ser evangelismo. Eu até creio que essa ouvinte, ela está fazendo evangelismo, mas ela não está percebendo o que está fazendo, porque ela está presa a uma questão, quem sabe, conceitual, teórica, e até mesmo de retórica, né, em termos de evangelismo. Pastor Jorge Macedo, da Assembleia de Deus de Belfor Roxo, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor concorda, pastor, com o que disse o pastor Ailton Desidério? A frase é: não consigo abrir a minha boca para falar do amor de Deus fora do ambiente da igreja. Bom dia, JR, a todos os ouvintes de 93, um beijo no coração, um forte abraço. Essa moça, ela tem um dom, com certeza que quando você consegue falar para pessoas e as pessoas gostam da tua palavra, isso é sinal que você tem um conhecimento bíblico, que a tua palavra faz bem a essas pessoas. Então o problema dela, com certeza, não é o conhecer Bíblia, ou seja, não é a ministração. O problema dessa moça é ela ter que se aproximar de outras pessoas não evangélicas.
E recentemente, essa semana mesmo, eu estava hospedado no hotel e eu sempre faço amizade com a camareira, com o pessoal que trabalha na cozinha, que às vezes eu chego muito tarde, aí já encerrou e eles têm que me servir. Aí eu tinha uma pessoa afastada do evangelho, trabalhando na cozinha. Eu tinha uma outra que gostava do evangelho, mas não tinha aceitado Jesus e disse que não sentia forças para ir à igreja, trabalhando ali na recepção. Eu cronometrei ali o recinto onde ele estava, eu disse, eu vou estar aqui 3 dias, e eu estou aqui porque eu sou um projeto, eu vou aproveitar as oportunidades que vou ter para poder eu introduzir, viu, a palavra. Então eu acho que essa menina é a oportunidade, é a ocasião, entendeu? Aproveitar a ocasião. Se nós formos olhar a palavra, nós vamos ver da mulher samaritana, o que acontece? Jesus aproveitou a ocasião, estava com sede, sentou no poço, a mulher veio, ele disse, não posso deixar passar essa. Muito bem, com a gente no programa de hoje também a pastora Gessiana Donato, da Comunidade Evangélica da Ilha do Governador, Reinando em Vida. Muito bom dia, seja bem-vinda. A nossa querida ouvinte conta que ela compartilha a palavra de Deus na igreja, vem tendo oportunidade, vem tendo êxito, segundo ela nos conta, mas não consegue abrir a boca para falar do amor de Deus fora do ambiente da igreja. Ela não consegue, não quer dizer que ela não deseje, não quer dizer que ela não queira, ela não consegue. Que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia, queridos ouvintes, né, que estão ligadinhos conosco em mais um debate. Na verdade, é um problema, como o pastor aqui, né, estava falando, é um problema de muitas pessoas, né? Então ela está no convívio dela, você querida que está me ouvindo, né? Então você está no seu convívio, está no seu ambiente, está na igreja, você está no meio da família, então é fácil, né? E aquilo que você disse, ela tem um desejo. O problema é quando passa daí e você tem que falar para pessoas que não estão no teu convívio, que você não tem familiaridade, você então tem certa dificuldade realmente de falar, e isso daí é com o tempo, então a gente consegue sim, dando jeitinho. Eu destaquei uma frase aqui interessante, né? Será que a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue, com certeza. Pastor Ailton, o senhor fez uma menção de que eventualmente ela pode ter um entendimento errado sobre evangelização. Qual é esse entendimento errado que pode ser que ela tenha e qual seria, na sua opinião, o entendimento adequado sobre esse assunto? O entendimento errado, JR, ele no meu pensamento é por conta da retórica, ou seja, daquela coisa tão esquematizada, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, onde você não considera onde a pessoa está. O evangelismo, a definição de evangelho é boas novas. Então, se nós pegarmos o exemplo, que é o exemplo que nós temos que pegar mesmo do Senhor Jesus, nós vamos observar que o evangelismo estava dentro de uma realidade de vivência, de convivência. Então, você faz relacionamento com as pessoas, você conversa com as pessoas, você se relaciona com elas, e nisso de você estar conversando, você estar relacionando, você está já demonstrando quem você é, as pessoas já observam quem você é. O falar, assim, no sentido de poder, evangelismo, eu tenho que falar de Jesus, então eu tenho que apresentar João 3,16, os 4 passos. Então eu acho que as pessoas estão presas assim a um esquema, tá entendendo? Onde no final elas perguntam, você quer aceitar Jesus como Salvador? E eu acho que não é bem por aí o caminho. Sim. Concordam, companheiros? Sim, a gente tem essa questão mesmo, né? Aquela coisa certinha. E o falar de Jesus não é propriamente você só pegar uma pessoa, abordar, né, a tua vida, o teu testemunho, né? Aquilo que você faz também é um falar de Jesus. Você vê que ela não tem dificuldade de falar na igreja. Ela tem facilidade de falar na igreja. A dificuldade dela são com as outras pessoas. Mas com as outras pessoas, necessariamente, você não precisa verbalizar. Só a tua vida, né? Só o teu testemunho, só as suas atitudes, elas vão falar muito mais do que palavras, com certeza. Vocês acham que nós estamos presos à metodologia, à forma? O que eu entendi do pastor Ailton é exatamente essa linha. Existem passos que são dados até que chega ao ponto de dizer para a pessoa ao final isso, aquilo, ou seja, estamos presos a isso. Nós precisamos, nós somos brasileiros, existem metodologias importadas, a pessoa aprende lá, aplica aqui e os cursos são feitos e todo mundo tem que fazer igualzinho. E se você não fizer igualzinho, só que às vezes você não tem, não é o seu estilo. Sim. E aí, pastor? Não é tudo a pessoa.
na realidade, que tem essa disposição, tem essa vontade, tem aquilo de você chegar e saber como colocar, né? Sim. E eu até acho que as oportunidades, elas surgem. A Bíblia é assim: abre a tua boca e eu a encherei de palavras, encherei de sabedoria, entendeu? Então, eu acho que as oportunidades, quando aparecem, você tem que aproveitar. E essa menina, eu acho que a dificuldade dela é se comunicar. Eu não sei, quem sabe ela está na faculdade, fica difícil se ela surge a oportunidade, mas ela não consigo abrir a minha boca. Então, quando ela sai para a rua para evangelizar, ela encontra com outras pessoas que aquilo ali intimida ela. Por quê? Porque na igreja ela aprendeu de uma maneira, só que a igreja não ensinou a ela que como fazer isso do lado de fora, que a igreja quer dizer sair de dentro para fora. E hoje, o contexto que estamos atravessando, há uma necessidade muito grande de nós evangelizarmos e sabermos como evangelizar. Na realidade, eu concordo até com o pastor. JR, dá só um exemplo. Uma dona de casa foi ao mercado e chegou lá e encontrou que um determinado gênero alimentício está numa promoção muito boa. Então vamos supor, custava R$5 o quilo, está custando R$2. Ela vai falar, puxa, lá no mercado está custando R$2, naturalmente. Você conseguiu, sei lá, foi no local e de compra de novo, conseguiu um preço, você vai falar naturalmente sobre isso. Sim. Então, a definição de evangelismo que eu aprendi no tempo do seminário, lá se vão 30 anos, é o seguinte: evangelismo nada mais é do que um ex-faminto falando para um faminto onde é que ele pode encontrar o pão. É uma coisa natural. Agora, a igreja, ela engessou o negócio, a igreja, ela dogmatizou. Se nós pegarmos o evangelho do Senhor Jesus, nós veremos que Jesus teve uma vida que era o quê? Na rua, né? Que era com as pessoas, que era de relacionamento. Essa vivência de igreja dogmatizada, ela não está assim muito clara, não é evidente em Jesus. Na verdade, até mesmo ele não, na sinagoga mesmo, ele não tinha tanto espaço, né? Era com os diferentes, com as pessoas, com a mulher pecadora, né? com o publicano. Então, se tem uma concepção de uma santidade ou de uma vivência onde a pessoa está num nível muito elevado, fica até difícil evangelizar para ela. Sim. E para outra pessoa poder escutá-la também. Conselho assim rápido: nunca bater de frente com a pessoa que você está querendo evangelizá-la. Nunca contradizer ou falar da religião dela. Pastor Daniel Martins já está aqui conosco, do Centro Evangelista de Vista Alegre. Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR. Eu creio que a igreja não engessou na maneira como está sendo colocado. Eu creio que hoje há uma dificuldade das pessoas hoje estar tratando pessoalmente, porque a igreja ela está cumprindo o papel dela. Ela está sendo pregado o evangelho, as pessoas estão sendo ensinadas. Agora há uma separação muito grande de você pregar a uma massa, a uma multidão, através de um microfone, e não ser argumentado, não ser interrompido, para você falar com uma pessoa, você de frente para ela, cheia de argumentações e perguntas, e ela te interrompendo a todo momento. Eu creio que hoje a grande dificuldade do evangelismo pessoal e que essa jovem pode estar passando, JR, é a falta de conhecimento. Nós vemos isso lá em Atos dos Apóstolos, quando Filipe, ele foi tirar uma dúvida do eunuco de uma corte da Etiópia. Mas aquele eunuco, ele tinha uma dúvida dentro da palavra. A dúvida dele era saber se tratava de quem, se era o próprio escritor que estava se tratando do que ele estava falando, porque era do livro do profeta Isaías, ou se simplesmente era de uma outra pessoa. Se Felipe não tivesse conhecimento da palavra, ele iria passar vexame. Hoje nós nos deparamos com uma ouvinte, ela falando de que ela tem essa preocupação. A gente vê visivelmente que ela tem essa preocupação. A falta de conhecimento na palavra é que está engessando as pessoas. A igreja, ela está cumprindo o papel dela ensinando. É assim, concordo em parte, né? Na verdade, o que ela está falando aqui, pastor, que eu pude observar, é que assim, ela fala na igreja e ela até diz que quando ela fala, as pessoas são abençoadas por aquilo que ela fala. Então a gente já observa aí que ela já tem um certo domínio da palavra. A dificuldade dela é quando passa desse limite ali, né? Igreja, que são as pessoas do convívio, né?
vencer essa barreira. E o que na verdade acontece, é engraçado que para a mulher já não é difícil falar, né? Mas como é difícil falar de Jesus, mas é porque é um assunto que realmente você não sabe como a outra pessoa vai responder, porque tudo para a mulher é um motivo para falar. A folha caiu da árvore, né? Se a folha tá amarela hoje, a outra tá verde, né? Então não tem dificuldade. Mas essa questão de entrar no assunto de Jesus fica, será que eu vou conseguir passar alguma coisa? Será? Então esse é o limite para ela, né? Essa é a coisa, falar de Jesus e ser aceita, porque ela diz aqui, eu sou aceita na igreja, então assim, as pessoas são abençoadas por mim, mas quando eu passo das portas, eu já não consigo falar de Jesus, ela tem esse medo. Pergunto a vocês o seguinte, a gente fala de Jesus para quem? A gente fala de Jesus o quê? E a gente fala de Jesus como? 3 perguntinhas básicas, para quem eu falo, o que eu falo e como eu falo, para a gente analisar aqui junto. A ideia do evangelismo, não é, que é uma ideia coletiva, que até o evangelismo é coletivo. Ele sai o grupo da igreja para evangelizar, é na escola, é na rua, é na praia, é na praça, sai o grupo. Quando a pessoa individualmente, quando é uma coisa pessoal, é preciso identificar algumas diferenças. Existem pessoas que têm um dom, e aí a Bíblia chama de o dom do evangelista, que é preciso até que vocês possam definir isso para o nosso ouvinte entender, que alguns parecem ter o dom, ou seja, alguns falam de Jesus para indivíduos com tanta facilidade que é uma coisa impressionante. Jesus, quando chamou os discípulos, os 4 primeiros discípulos, ele disse que os transformaria em pescadores de homens. Há uma diferença no processo que aí está. Mateus, quando é chamado pelo Senhor, tão logo isso acontece, não sabe exatamente quanto tempo após, ele oferece uma festa na casa dele, Jesus vai à casa dele. São metodologias diferentes. É isso que a gente precisa identificar, tentando analisar esse assunto, e já entendi aqui que, pelo menos pelo que eu estou vendo aqui da nossa mesa, há um certo distanciamento da metodologia, né? Passo 1, faço isso, e agora o que eu faço? Passo 2, isso é call center, isso é telemarketing. Se a pessoa responder isso, você fala isso, responder isso, você fala aquilo. Isso é programação mental. Isso aí, computador faz. Forte isso. Agora, isso não é a gente. Nós somos seres humanos, a gente tem uma experiência de vida. Exatamente. Eu não estou falando de um produto que eu não comprei. Você já imaginou se eu, por exemplo, fosse falar sobre helicópteros? Vou dizer para vocês que eu vou falar sobre aviões. Falar helicóptero, eu vou falar sobre aviões. Então, um avião bom, gente, um avião assim, avião bom é assim. Aí depois que eu falar isso tudo, você vai dizer, você tem? Não tem avião. Você já andou em jatinho particular? Não, nunca andei. Como é que você está falando isso tudo aí se você não sabe nem o que é isso aí? Então, quando você não sabe o que é complexo. Você pode até falar, como você pode falar sobre elefante, você pode falar sobre avião, helicóptero, você vai falar sobre carro importado, você vai falar sobre uma série de coisas. Mas se alguém te apertar e disser assim, vem cá, fala da sua experiência agora, não daquilo que você sabe a respeito. E aí muda de perspectiva. O que vocês acham? Concordam comigo? Discordam? Fique à vontade, por favor. Eu concordo. Eu creio o seguinte: cada pergunta você tem uma. A pessoa que você perguntou vai ter também uma contra-pergunta. Você pergunta, você fala para ela vai querer saber minuciosamente sobre por que você fala. Bom, você está falando que Jesus é bom. Por que Jesus é bom? Você está falando que ele resolve meus problemas. Por que ele resolve meus problemas? Que nesse contexto, o que mais nós encontramos na evangelização são pessoas com problemas. Jesus, quando ele evangelizava, ele sempre evangelizou, ele deixou isso bem claro nas escrituras, ele sempre encontrava pessoas questionando, interrogando e querendo também. Eles interrogam e eles querem receber. A pessoa geralmente que você vai pregar para ela já tem uma religião. Agora, eu também creio, o JR, que deve ser, antes de você sair para um evangelismo na rua, nas praças, ou como for, tem que haver uma estratégica de como abordar, como fazer, qual o ambiente que você vai estar ali, que às vezes você vai fazer um evangelismo na época de carnaval. Qual a estratégia que você vai... Nesse caso especificamente aqui, pelo que eu entendi,
e embora não haja a menor dificuldade de nós tratarmos os dois assuntos, o foco dela é o individual, não é o coletivo. É a saída dela enquanto indivíduo. Ela vai para um lugar, ela vai para outro lugar, ou efetivamente ela vai seguir as mesmas estratégias. A estratégia, ela é importante para tudo. Você vê que no caso de Filipe e Eunuco, o Espírito Santo de Deus falou com o Filipe para ir para lá. Filipe foi para um lugar que não era o melhor lugar para ele estar. Não era nem um lugar mais populoso, ou seja, ele não teria nem tantas oportunidades assim. Mas Deus tinha aquele ministro da fazenda da Etiópia, alguém para ouvir a palavra de Deus, ou seja, já havia uma pessoa para ouvir e o que Deus estava levantando era alguém para falar. Se tomarmos esse exemplo como base, nós vamos entender que quando a gente for falar, é porque Deus já preparou a pessoa para ouvir. E aí tem essa questão que realmente tem que estar bem assim colocada, que é a ação do Espírito Santo, né? Ou seja, você falar de Jesus, você evangelizar, não é você sair por aí falando, é uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Eu quero ressaltar que a gente fala não somente com a nossa fala, com nossas palavras, mas com a nossa vida, e isso também é evangelismo, né? E eu acredito num evangelismo que é da ordem do relacionamento. O Senhor Jesus, ele começou o ministério dele e ele buscou discípulos, como você bem disse, dizendo: eu vos farei pescadores de homens, pela via do relacionamento. No final do ministério dele, ele falou: agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Então, de todos nós temos esta qualidade, podemos testemunhar e discipular. Na questão do evangelista, ele tem esse dom, né, de poder, em vários ambientes, ele poder falar sobre isso. Na questão das perguntas, para quem realmente quem é essa pessoa que eu estou falando? Essa pessoa, então, se eu tenho um método e a pessoa está com um problema que ela perdeu um ente querido, eu vou chegar para ela de que modo, né? Eu tenho que chegar para ela do lugar onde ela está, né? Na vivência que ela está. O que? Aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. É claro que o conhecimento é muito importante. A Bíblia fala: esse povo perece por falta de conhecimento. Então tem que ter conhecimento bíblico, e até o conhecimento técnico é importante, mas não ficar engessado por ele. E como? Com suavidade, com amor, né? Sem ser uma coisa apologética ali, uma coisa de defesa, não porque você está errado, eu estou certo. Vai com suavidade, com amor. E assim eu creio que a ação do Espírito Santo envolve isso e alcança esse objetivo. Só para alcançar uma pedagogia aqui, uma didática de aprendizado, de entendimento, só para ajudar os nossos ouvintes. O que seria esse dom do evangelista aqui, esse dom de evangelizar, que há uma referência bíblica sobre esta capacidade que parece que algumas pessoas têm, recebem de Deus como um dom. O que é isso? Se é que vocês concordam com o que eu tô dizendo aqui. Eu daria uma palavra sobre a questão do dom, assim, dando alguns exemplos. Billy Graham tem um dom, Fanini tinha um dom, não é? Pessoas que têm essa facilidade não somente de poder chegar no ambiente, mas de poder compartilhar, de poder, sabe, assim, é uma coisa que Deus dotou essas pessoas de uma qualidade de tocar no coração da outra pessoa com muito mais facilidade. Para mim é isso. Concordo? JR, eu não vejo como um dom, eu vejo como um compromisso do crente de levar as boas novas. É o compromisso de todos. Foi isso que o Senhor Jesus, nos seus últimos momentos antes de ser assunto ao céu, ele pediu que todos fizessem discípulos, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então ele não derramando, eu falei, isso é um dom que vai só atingir alguns. Eu acho que a grande dificuldade hoje, que nós vamos sempre nos deparar, é que hoje nós vemos novos convertidos, vai pregar, vai ministrar sobre o altar, vai estar tendo oportunidade para falar. Mas quando essa pessoa, ela foi evangelizar na pessoal, uma pessoa, o que vai acontecer? Ela vai ter dúvidas. Porque ela é uma nova convertida. Não conhecer na palavra implica muito em trazer resposta para aquela pessoa que está ali argumentando, querendo saber, porque hoje todo mundo conhece o evangelho. Todo mundo conhece e vai colocar dúvida. Só para poder ilustrar, pastor, Efésios 4:11 vai dizer: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A minha afirmação está com base nesse texto aqui, para poder perguntar a vocês o que é que vocês entendem desse texto aqui. Se esse texto fala, vou ler outra vez, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores
e mestres, e aí vai dizer com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu li Efésios 4, versículos 11, 12, 13 e 14. É com base nesse texto aqui a afirmação do dom do evangelista, para eu ouvir de vocês. O que é que vocês consideram que seria o dom do evangelista, que é um dos dons, está na Bíblia. Só precisamos entender, além de compromisso, que é um privilégio que nós todos temos, Marcos 16:15, Mateus 28, 18 a 20, nós todos temos o compromisso. Paulo diz, prega a tempo e fora de tempo. Sim, mas o dom o que seria esse dom do evangelista? Eu entendo que o dom do evangelismo, vamos assim dizer, tem um local, né? Tem um povoado, existem pessoas ali, seja de trabalho, ele chega ali naquele local e ele transmite essa palavra, ele leva essa palavra de boas novas e então vem o profeta, ele vem para poder consolidar isso que foi dado. O evangelista, ele vai ter propriedade na palavra, ele vai ter propriedade para poder falar de Jesus. O profeta, ele vai chegar, vai falar do pecado, ele vai ser mais diretivo, ele vai ser mais impositivo, né? O evangelista, ele tem essa propriedade de poder chegar naquele lugar, certo? E poder falar do evangelho, de boas novas, de salvação. O evangelista, ele vai estar por vezes numa dimensão de um missionário itinerante, por exemplo, né? O missionário itinerante, ele vai num campo onde não tem nenhum trabalho evangélico, ele começa, ele prega, daqui a pouco ele parte para outro campo, vem uma outra pessoa que vai consolidar esse trabalho. O apóstolo Paulo fazia isso, ele pregava e ele saía dali, ele ia para outra região, depois então ele vinha consolidando. Então, para mim, essa propriedade, essa unção de Deus para poder chegar num determinado local, falar de Jesus. O mestre é aquele que ensina. Hoje assim, não sei se infelizmente está bem até deixado de lado, mas o mestre é importante demais, que é aquele que ensina a palavra, que estuda a palavra, né? Mas lógico e evidente, o mestre, o evangelista, além dele ter esse dom de evangelizar, de ir até as pessoas, e o dom de convencimento, né? Ele, lógico e evidente, tem que conhecer a palavra, tá? E outra coisa, além dele fazer isso, o evangelista, ele evangeliza a pessoa, entendendo? Aí a pessoa encontra a resposta, a gente encontra muito, faz questionamento daquilo que ele está falando, aí a necessidade do evangelista conhecer a palavra, e lógico, evidentemente, dele esclarecer, porque não adianta você evangelizar e deixar aquele que você evangelizou sem resposta. Você tem que ter resposta. Por isso que a Bíblia examinar bem as palavras, que Deus me testifica. Então tem que examinar. Então, quanto ao dom de evangelista, eu concordo plenamente com o JR. A pessoa, e aquilo ali já está com ele. Eu, por exemplo, eu tenho uma facilidade de evangelizar. Eu estava naquele hotel, eu ganhei uma alma para Jesus. Eu cheguei lá com 3 dias, eu ganhei. Porque no ambiente onde eu estava, eu fiz amizade com todo mundo, conversei. O dom, ele é um presente, na verdade, né? Ele é algo específico da parte de Deus. Então, para mestres, outro para apóstolos, outro para doutores, outros para evangelistas. Então, eu acredito que esse dom de evangelismo, Deus, ele separa e ele coloca em determinadas pessoas. Eu acredito nisso. Mas, contrapartida a isso, a esses dons que a pessoa possa ter, um que Deus, ele levanta com a unção de mestre, outro com a unção de apóstolo, outro com a unção de evangelista, há essa possibilidade, porque nós estamos dentro da palavra do que o pastor falou, de que você mesmo disse, que dentro desse dom, que isso é específico, né, para pessoas que recebem, nós temos esse chamado de levarmos a palavra, independentemente de nós acharmos, eu recebi um dom ou não. Esse é o nosso dever.
é pregar a palavra e levar a toda criatura. Seja de que forma for, seja no contexto em que você está, seja no outro contexto, mas eu acredito que o dom que Efésios está se reportando, que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, esse dom que Deus, ele deu específico, esse é um presente. Entendeu? Ok. Vamos ver se vocês estão de acordo aqui. Sim. E eu acho que é isso aí que vocês estão afirmando. A descrição de Efésios, aos Efésios, ela fala sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, por aí vai. Isso. Ela não fala sobre evangelização. Fala sobre evangelistas, ou seja, algumas pessoas, assim como terão uma capacitação especial para serem apóstolos, profetas, mestres, né? pastores e mestres, elas serão evangelistas. Sim. É isso, gente? Isso, porque Nós não estamos falando sobre evangelização. Evangelização é uma coisa que eu vou falar já para ver se é isso que vocês estão de acordo. Pastor. Paulo está falando sobre os dons e está falando sobre cada posição, doutor, mestre, evangelista, ele está colocando as coisas no lugar. É um tempo de organização. Então ele está organizando. E o evangelista não é nada mais, nada menos daquele que tem pleno conhecimento dos evangelhos. Sim. E é aquela pessoa que vai conseguir responder a pergunta ou a argumentação de pessoas ligadas ao evangelho. Sobre o evangelho, o novo evangelho, que é o evangelho de Jesus. Eu vejo dessa maneira. Eu diria que esses são os quatro dons essenciais que o Espírito Santo coloca em cada igreja, em cada agência. Então tem que ter o mestre, tem que ter o apóstolo, tem que ter o evangelista e tem que ter mestre, apóstolo, evangelista e qual e o quarto, qual é? Pastores e mestres. Pastores e mestres, que aí ele coloca até pastores e mestres como se fosse uma certa junção, não é? Então, o evangelista, ele está muito afeto à questão da comunicação, à questão da empatia, sabe? Tem pessoas, o mestre, por exemplo, o mestre vai ter uma retórica para poder falar. O mestre, ele vai chegar porque no grego, porque no hebraico, aí ele vai dizer a palavra, não sei o quê. O evangelista, ele vai tocar no coração daquela pessoa, ele tem a unção para isso. Ele não é mais e ele não é menos, né? Ele tem aquela unção para poder tocar nesse coração. E a evangelização é da ordem de todos, do mestre, do pastor, do evangelista, né? Então, de todos. A questão da evangelização, e aí nós vamos entrar exatamente nesse ponto para a gente entender o que é isso. O que é isso? Porque se já foi colocado o seguinte, que a igreja tem feito isso, se já foi colocado também que há metodologias com as quais nós estamos presos e não precisamos mais delas. O que é evangelização, afinal de contas? A gente complica uma coisa que é simples ou, na verdade, eu estou tentando simplificar uma coisa que é complexa? O que é evangelização? Porque a nossa ouvinte diz aqui, eu não consigo abrir a minha boca para falar do amor de Deus. Tá certo? Ela não está conseguindo falar do amor de Deus fora do ambiente da igreja. Confesso que fico travada e isso me incomoda e me falta coragem. Como vencer a vergonha e a falta de coragem de evangelizar? Como é este processo? Eu estou na universidade, então no primeiro dia de aula eu chego lá na minha turma e digo, olha pessoal, o negócio é o seguinte, eu sou evangélico, cristão, entendeu? E se você não receber a Jesus, você vai pro inferno. Aliás, eu tô vendo alguém tem um foguinho ali, esse aí vai. E qual é a postura? Como é que funciona isso, minha gente? Pra gente poder traduzindo claramente para o nosso ouvinte, que eu tenho a impressão que muita gente tem evangelizado e não sabe, e muita gente sabe evangelizar e não faz, por um receio, por um medo, sei lá por quê. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. E a pesquisa hoje é a seguinte: sinceramente, você já sentiu vergonha de evangelizar alguém? 69% dos nossos ouvintes afirmam sinceramente que já sentiram sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje no nosso Debate 93. A participação de cada um de vocês é sempre muito especial. No Debate 93. No Debate 93. Você fala ao vivo com J.R. Vargas. A Baixada tá ligada na melhor. A Zona Oeste tá ligada na melhor. 93. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. E aí, companheiros, a pergunta é exatamente essa: o que é evangelização? Como é que a gente evangeliza?
Separei aqui em 3 pontos para quem falar, o que falar e como falar. O que pensam vocês? Evangelização é levar a palavra, né? Levar as boas novas, o evangelho. E eu acredito que assim, o que o novo, quem está ouvindo a gente, poxa, eu tô cheio de Deus, aceitei Jesus semana passada, domingo na igreja, eu quero falar de Jesus, não posso? Só posso se eu souber a palavra, se eu souber alguma coisa da Bíblia, o que vão me perguntar, mas ele quer falar de Jesus. Que fale de Jesus, se ele estiver no ônibus, olha, Jesus transformou a minha vida, é mesmo? E se ele está cheio daquilo, que ele fale daquilo que ele está cheio, é aquilo que a gente não pode fazer, criar uma forma e não, eu preciso, é claro que depois ele vai aprender mais a palavra, vai falar com mais propriedade, mas está cheio de Deus, a gente precisa falar daquilo que a gente está cheio, olha, Deus transformou a minha vida, então a gente não pode tolir uma pessoa que está querendo falar de Jesus dentro do ônibus, para alguém que está do lado, que está de repente chorando, não posso falar porque eu não sei se a pessoa vai me fazer uma pergunta, mas eu quero falar de Jesus, então fala, evangelizar é isso, levar o evangelho, pregar boas novas, falar de Jesus, isso é muito importante. Primeiro ponto, faculdade, né, ou colégio, o que for, vida, testemunho, as pessoas vão te olhar, elas vão entender que você é diferente. Exatamente. Quando tiver algum problema, elas vão procurar você. É a oportunidade, a chance que você tem de ministrar a palavra, de evangelizar. Nunca, o que eu disse aqui no começo, nunca você se tornar omisso, nunca você achar que é o mais santo, nunca falar da religião dos outros. E quando surge a oportunidade, você aproveitar a oportunidade e evangelizar. Eu estava pensando aqui, Pedro e João subiam juntos, desculpa. Né? Na hora não. Aí entenda bem, se aquele aleijado, aquele coxo não procurasse, não perguntasse a ele, né, pedisse uma esmola, pediu uma esmola e disse, olha, é oportunidade. Não tem um ouro, não tem um prato, mas o que então eu te dou? Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, quando um colega seu te perguntar alguma coisa, querendo ajuda, é a oportunidade que você tem para introduzir. Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor, pastor. Existe a possibilidade do seguinte, do nada tudo. Ou seja, me dá uma esmola, eu não tenho prata nem ouro, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nada levanta e te anda. Ou seja, do nada pro tudo. Tô falando assim, do nada pro tudo. A pessoa chega no ônibus e diz assim, bom dia, eu pergunto, conhece a Cristo? Tô falando do nada pro tudo, só para exemplificar. Surreal, não tô dizendo nem que é certo nem que é errado. Os dois funcionam, eu já fiz os dois. Já cheguei do nada pro tudo e do tudo pro nada, ou seja, na minha vida como evangelista de rua, isso já aconteceu muitas vezes. Tô dizendo o seguinte, como é que funciona o processo? Tô tentando simplificar. É que isso aí, pro ouvinte que tá lá com dificuldade, travado, entendeu? Isso. Já tô travado, não consigo, meu Deus, vou encontrar com alguém, como é que eu vou falar? Ele vai falar isso para quem? Se eu tô na universidade, eu tenho colegas. Os meus colegas vão perceber, como o senhor falou, testemunho. Eu não colo, eu não falo mal das pessoas pelas costas, eu não faço parte da rodinha dos escarnecedores, eu me comporto nos ambientes de festa, ou seja, enfim, seja o que tiver, falar comunhão, não é bem a palavra, eu tô bem evangeliquez hoje, tô terrível, tá certo? Agora, existe você tem um colega, uma pessoa, um amigo, joga bola, mora no mesmo prédio, condomínio, na escola, enfim, como é que funciona isso? JR, e quando você tem esse amigo, e você se depara com uma questão até que o pastor acabou de colocar, de não debater religião, e quando você tem um amigo que você tem uma necessidade tremenda de evangelizar ele, sabendo da situação que ele está passando, sabendo da luta, e você quer evangelizar ele, e você acaba entrando num debate de religião. Eu acho que isso é muito provável. No mundo informado que nós vivemos, há uma necessidade de tomar não somente conhecimento do nosso evangelho, também tomar conhecimento das coisas que envolvem o evangelho, para chegar bem numa situação e não passar uma vergonha. Eu creio que o evangelho hoje é levado aos desviados, aos perdidos e aos próprios crentes. Foi o que o pastor estava falando aqui. Tem crente que precisa ser evangelizado para consolidar. Está passando uma situação difícil e está praticamente se desviando. Então o evangelho hoje, o evangelismo hoje, há uma necessidade de alcançar esses três. Eu não diria que o evangelho é evangelizar o crente, né? Porque
assim, partindo do conceito que se ele é crente no sentido de entrega, então ele já está evangelizado, ele já tem um compromisso. Mas tem muito crente hoje que não dá testemunho. Foi o caso que o pastor falou sobre uma faculdade. Você pode estar numa faculdade, numa sala, você ser um exemplo lá com seu testemunho de vida, e você passa a conhecer outros crentes que faz totalmente contrário. Então, teu testemunho vai evangelizar esse crente. Então, aí é uma questão séria que nós vivemos de conceituação de uso de palavras, né? Porque a gente fala de crente, né? Crê em Deus, até os demônios creem e estremecem. Então, de que crente que nós estamos falando? Se nós estamos falando de um crente que teve uma experiência com o Senhor Jesus, esse já está tranquilo. Se ele não teve, então ele não é um crente, ele é um pecador perdido como todo e qualquer outro. Agora, eu quero usar assim, como poder fazer, exemplo de Jesus. João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Evangelismo é a encarnação do amor de Deus em nós, é vivência. Não é vivência, você está trazendo para hoje, para o campo de batalha, a gente precisa aceitar uma realidade que que tem crentes que dão testemunho e outros que não dão. E querendo ou não, nós, através do nosso testemunho, nós vamos influenciar essas pessoas. Elas vão Deixa eu ver se eu entendi aqui o pastor, só para ver se eu entendi o que está falando. Ele está falando que tem crente. Tem crente. Tem crente. É isso, pastor. Tem crente, tem salvo. Mas ele também acha isso, ele concorda com o senhor. Por isso que eu estou fazendo a intervenção, porque ele também concorda com o senhor. Tenho certeza que ele também acha que tem crente, tem crente. Eu concordo, até porque, JR, assim, a questão... Eu concordo com o que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim, seja eu posso falar sim, sim e não, não. E a gente sabe que tem joio no meio do trigo. Então, assim, para mim, assim, eu sou um salvo e sou um pecador, né? E todos nós aqui. Então, assim, eu tenho falhas na minha vida. Todos nós temos. Mas é diferente de uma pessoa poder estar numa vivência de religiosidade e não ter tido experiência com Cristo. Exemplo claro disso. O filho mais velho, da parábola do filho pródigo, o irmão mais velho. Ele estava na casa do pai, ele tinha tudo, mas ele só estava por interesse. Tem muitas pessoas que estão na igreja só por interesse. A boca travada, eu tô com essa palavra aqui. É mesmo, é? Então vai lá. Destrava aí, pastor. Destrava aí. Esse é o problema dos homens, das mulheres não. Essa sem moça, boca travada. Primeiro, com certeza, ela vai conseguir tirar essa timidez. Amém. Agora, só vai conseguir se ela praticar. Ela tem que praticar, ela tem que ir aos poucos, né, aprendendo. A escola bíblica dominical é ótimo para isso, entendendo? Fazer estudos periódicos, entendendo? É bom também fazer, isso aí ajuda. E ela vai praticando aos pouquinhos ela vai conseguir destravar. Pastor, e aí aos poucos ela vai conseguir abrir a boca e vai se tornar uma grande evangelista. Quando o senhor falou agora dessa questão de travar, ela até tem a prática, entendeu? Ela tá lá na igreja, tá no meio. O problema dela tá sendo o depois do mistério, né? Da porta para fora da igreja. Esse mistério tá misterioso aqui, né? Então, assim, mas ela consegue. E às vezes a pessoa, a ansiedade dela acaba prejudicando. Você fica, fala, não falo. Aí fica, não, eu vou falar agora. Não, vou falar. Essa ansiedade, isso prejudica a gente, porque eu quero falar de Jesus. Se eu não falar de Jesus, eu preciso desse fruto. E até colocar o seguinte, a boca fala que está cheio o coração. Então, minha querida, falar de Jesus é uma coisa natural. Você está invadida pelo amor de Deus. E eu faço essa questão estou na faculdade lá e tem um monte de gente que dá péssimos exemplos. Eu tô lá, né, quietinha, dou meu exemplo, não discuto e tudo, mas as pessoas vêm por causa de quê? Porque, JR, eu falo, não, as pessoas vêm pelo que ela vê em você. Tudo bem. E isso é importante, isso já é uma porta que você abre, entendeu? Para as pessoas virem falar com você, aí você, opa, peraí, peguei minha oportunidade, que de repente essa irmã tá precisando, é só esperar, tirar um pouco essa questão eu não consigo, e vai acontecer. A questão do testemunho, ela é fundamental no processo como um todo. Eu não posso falar sobre alguma coisa que eu não vivo, né? Algumas pessoas tomam o testemunho do outro e começam a falar do que o outro faz e não daquilo que ele mesmo faz. A maneira como eu vivo vai falar mais alto do que as palavras que eu digo. Então isso aqui, vocês já estabeleceram isso aqui como fundamento, como base. Estabeleceram também até aqui que existem metodologias diferentes. Você pode usar os 4 passos, você pode usar o seu que babapá, cada um tem um esquema, o evangelismo no seu querer, sabe? Cada um tem, todo mundo tem, toda a denominação tem lá alguns e tem os cursos preparatórios e tudo mais. Eu acho que isso tudo é normal. Fica um pouco complicado num povo tão espontâneo como é o nosso povo. É diferente de um norte-americano. O sul-americano é diferente de um norte-americano.
O norte-americano é um cara mais, gosta de sistematizar, vai chegar aqui, vai dividir essa nossa governo em 10 passos para ter um debate eficiente. Vai ser o primeiro livro que o cara vai apresentar. É ou não é? Não vai ser? Ele vai ouvir o pastor Jorge e vai dizer o seguinte, olha, 7 passos para evangelizar enquanto você estiver hospedado 3 dias no hotel. Essa é boa. Você tá entendendo? Então você, ele tem uma capacidade de sistematizar, uma coisa invejável, mas é uma característica norte-americano. O sul-americano, ele é sangue. Sul-americano, ele é contato. Sul-americano, ele é paixão. Então, pra gente se acomodar, eu tô dando a minha opinião, companheiros, estou vendo que vocês estão de acordo aqui. O sul-americano se submeter a essa regra, entendeu? Quase que militar, você tem que dizer isso, depois daquilo, depois daquilo outro, é complicado. Mas também entendo, aí eu vou dizer o meu entendimento, que esse treinamento é importante para dar a base. Porque você parte do método estabelecido para desenvolver o seu. Tá certo? Você tá entendendo? Quer dizer, quando eu fui fazer teologia e eu fui aprender a pregar, quer dizer, não aprendi até hoje, estou tentando de todas as formas, mas o professor ensinou lá. Aí eu falei para ele, professor, mas você não acha estranho você ter isso, são tantos pontos assim pra gente estabelecer, você começa com isso, termina com aquilo. Ele falou assim, se eu perguntei para ele, o senhor não acha que isso nos prende? Ele, um homem muito inteligente, disse exatamente o contrário. Eu guardei aquilo. Então não é deixar de estudar o método e a estratégia, mas é saber como utilizá-la e desenvolver a sua. Aí cada um com a sua característica. Vai lá, 7 passos para evangelizar no hotel que você ficar 3 dias. Vai lá. Eu tava ali fazendo amizade com a cozinha para servir, que eu prestei atenção nessa parte, viu? Não, mas primeiro ponto. Eu iria ministrar à noite, 3 noites. 6 agora. Tô no hotel. Só vai dar os passos mesmo, ou tô pensando? Ai, Jesus, olha aí. Toma conta, meu pai, olha aí. Não, eu sou o único crente aqui no hotel. Por que eu tô aqui? Eu sou um projeto de Deus, estou nesse lugar. Por que eu vou ficar dentro do quarto do hotel, estudando, lendo o tempo todo, ou vendo televisão, se quando eu tenho oportunidade de vez ou outra, descer o salão, encontrar com algumas pessoas e aí aparecer a oportunidade para que eu possa evangelizar. Eu não sou estrela, não sou bambambam, sou dono da cocada preta, eu estou ali em missão, eu estou ali para fazer a vontade de Deus, para ganhar almas. Para quem não sai com esse... Sou para americano, sou um americano. O americano é difícil de evangelizar. Evangelizar o americano? Porque, desculpa, talvez eu não tenha colocado certo. Porque a maioria deles já tem na consciência que a maioria é filhos de evangélicos. Eles acham, não, eu já tenho, eu sou evangélico, eu sou salvo. Então você colocar na cabeça deles, entendendo? Que eles precisam. A necessidade do evangelho. É difícil. Acho que o evangelismo pessoal hoje é mais a situação, né? Dependendo de onde você se encontra, com quem você está, dependendo da dificuldade que a pessoa está passando, você pode vir com a palavra da parte de Deus para essa pessoa. Um evangelismo muito aberto, bem recebido, nos hospitais, né? Em prisões, presídios. Então são lugares bem recebidos. Eu creio que esse é o evangelismo. Distinção aqui entre evangelismo pessoal e impessoal, embora o termo não seja bom, mas o impessoal é para pessoas que eu não conheço. Estou estabelecendo isso aqui. Impessoal, não conheço a pessoa. Então eu vou encontro numa fila, por exemplo. Quantas vezes na fila eu já tive a oportunidade, vocês já tiveram. Fila. É na fila. Brasil igual fila, entendeu? Você tem fila até onde não podia ter fila. Você tem fila. Então fila é um lugar excelente. Viagem é um lugar excelente. Viagem de avião, então, ainda mais, que tem gente que morre de medo, aí é uma chance boa. E se tremer o avião, melhor ainda. Entendeu? Como é que chama aquele negócio que treme mesmo? Turbulência. A turbulência é um barato, porque aí que você vê. Aí é que você vê o medo que a pessoa tem, entendeu? Aí aquela é uma chance extraordinária. Tá certo? Então, muito bem, você tem ali oportunidades como aquelas ali. E o pessoal, vou chamar de pessoal o seguinte, cara, você tem um amigo, você escolhe aí, cara. Você tem aí, já vou eu com 5 passos, tá bom? Tem 5 amigos, 10 amigos, pessoas que você conhece, do seu relacionamento. A faculdade, da escola, do trabalho, do condomínio, da rua, da mercearia, da padaria, do açougue. Gente com quem você convive, pessoas com quem você encontra. Então você gosta de andar.
Você gosta de andar, então você não só gosta, como precisa. Estou vendo aqui alguns que talvez estejam precisando, né? Menos. Exatamente. Pastora Gessiane está muito bem, pastora eu está muito bem. Obrigado. E o pastor Jorge, o pastor Daniel também estão muito bem. Ficaram com medo, né? Então você anda, você está andando, você está na academia, você está andando na praia, você está andando na rua, você está andando na vila. Tem um monte de gente andando. Essas pessoas que você está andando são alvos. Deus colocou ali, são um projeto de Deus, não foi à toa. Você gosta você lava o carro no mesmo lugar. Você lava o carro, você abastece no mesmo lugar, você compra remédio olha quantas oportunidades a gente tem com as mesmas pessoas. Então você tem gente do seu relacionamento que conhece, que está te ouvindo e que vai ouvir você muito mais do que a mim, que não me conhece. Exatamente. Só que a ideia é que de repente ela foca aqui, que ela quando sai da igreja eu não consigo falar. Mas são essas pessoas aí que às vezes a gente deixa de falar para elas. Uma palavra. É a pessoa da padaria, a pessoa da farmácia que a gente pode também falar. Uma palavra. Que Deus te abençoe. Irmão? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, a pessoa já diz pra você assim, quando você diz pra uma pessoa que tem problemas, que Deus te abençoe. Ela falou, pastor, eu tô precisando tanto mesmo. Olha só, eu tô precisando tanto mesmo, eu tô tão necessitado. Abriu oportunidade. Sabe dessa maneira que você tratou agora? No lugar que você vai comprar o pão, você vai na farmácia, você vai na... Poxa, será que isso não vai se tornar uma pessoa chata? Tu parou teu carro pra abastecer, olha, Jesus disse isso. Depende do jeito que você fala, não é isso que eu tô falando, não. Não é isso que eu tô falando, não. Pão, me dá Ei, pão do céu, Jesus é o pão da vida, entendi. Não, mas ele não falou do primeiro contato. Não, você criou um relacionamento? Criou um relacionamento. Esse é o ponto. Todo mundo tem relacionamento. Tá certo? Tem pessoas, vocês sabem, o homem sabe disso. Você abastece, eu não sei se vocês, mas boa parte, eu gosto de abastecer no mesmo posto. Até porque dá uns. Tá certo? E às vezes no mesmo horário. O cara da bomba lá, o frentista vem e tal. O cara já te conhece. Tem uma coisa. E às vezes você sabe, pastor, o meu amigo, o fulano, flamenguista, vascaíno, e tal, sabe? E aí não é método, é oportunidade espontânea. Tem uma coisa e a gente já conseguiu levar a gente pra igreja assim, brincando assim. E aí, flamenguista, vai ser liberto em nome de Jesus. Que isso, mas não entendi não. Que assunto é esse? Eu, hein? Olha aí, a caneta estragou aí. Se o flamenguista tem que ser liberto, o vascaíno então, hein? Jesus toma conta. Um dia desse eu tava abastecendo. Olha aí. O camarada encostou o carro 7 passos para abastecer e evangelizar alguém. Aqui, o assunto é evangelismo. O tema, o debate é evangelismo. Eu tava abastecendo, encostou um carro do meu lado e olhou pra mim, eu tava com uma frase no carro, o cara falou, pô, o senhor é crente? Falei, sim. O senhor falou, não, sou pastor. Falou pra mim, sim. Ele disse, você pode orar por mim agora aqui? Olha aí. Na hora. Eu falei, não, mas cheio de gente oposto. Falei, não tem problema não. Curva a cabeça, ele tava dentro do carro, eu já tava lá, fui lá, botei a mão nele, disse, Senhor Jesus, abençoa essa vida, não sei o que ele precisa, mas tu sabe. Olhei por ele e disse, olha, quando você tiver um tempinho, procura uma igreja, aceita Jesus. É a melhor coisa que você vai fazer na vida. É a oportunidade. Quando a pessoa diz pra você assim, pra evangelizar não tem tempo não, gente. Mas não quero que você fale de Jesus comigo. Não toque na palavra de Jesus, você fica, uau, você vai na casa da pessoa. A tua vida, isso aconteceu comigo esse final de semana. Nós estivemos num lugar, nós falamos de Jesus e a pessoa, na semana depois, um senhor de 72 anos, ficou impactado isso foi uma experiência muito linda. Ficou impactado com a nossa presença lá. Então, de vários cristãos que já foram pastores, aí eu fui, sentei do lado, ele virou e falou assim, olha só, você sentou do meu lado, mas faz um favor. Aí eu, claro, abracei ele, não fale de Jesus, não fale de palavra, não fale de igreja comigo. Aí o que a gente faz numa hora dessa, você tá lá para evangelizar? O que eu fiz? Falei assim, a minha vida e o meu testemunho vai falar mais alto do que qualquer palavra aqui hoje. E falou. Isso aí. E falou. História linda essa, hein? Todos nós temos aqui, vocês 4, todos nós ouvintes acompanhando, todos nós temos experiências. E é preciso que a gente tenha novas experiências. Ninguém pode viver da experiência de 1519. Aquela experiência de 1519 foi muito boa, mas já foi. Nós precisamos ter novas experiências. Então escute bem. Com quem você fala? Você vai falar com quem você conhece ou com quem você tiver oportunidade. Como é que você sabe que você tem oportunidade ou não? Às vezes você está do lado de uma pessoa, você está ligado com Deus, não está? Você tá orando, pedindo a orientação de Deus. Às vezes Deus coloca uma pessoa ao seu lado,
Deus te dá uma oportunidade. Eu vou contar um exemplo aqui. Duas mulheres estavam em São Paulo, procurando uma estação do metrô. São Paulo tem muitas estações, uma estação do metrô chamada Paraíso, tá certo? Em outra estação, encontraram algum homem que não sabiam elas, que era um pastor, e disseram para eles a seguinte frase: senhor, desculpe aqui, nós estamos perdidas, queremos ir para o paraíso. O que a gente faz? É agora. Você tá certo? Tá entendendo? Então, às vezes a bola vem quicando, mano. A bola tá rolando, tá certo? Outras vezes você tem que jogar o jogo. Tá certo? Você tem que. Agora, isso aí é importante que a gente diga às pessoas. Isso não é nada forçado, nem por força, nem por violência. Mas é o Espírito Santo de Deus. Quem muda a pessoa é o Espírito Santo de Deus. Não é a minha. Olha, igual contar uma outra história aqui, um pastor estava pregando numa igreja, entrou um bêbado na igreja lá dentro, chegou na frente do pastor e disse: pastor, eu estava aqui ano passado quando o senhor pregou. Aí ele falou: você é mesmo? E o senhor me converteu. Aí o pastor: foi eu mesmo. Porque se fosse o Espírito Santo de Deus, eu não estaria aqui. Então tem pessoas que acham que por conta da sua habilidade, elas conseguirão convencer as pessoas. Se convencidas por homens, permanecerão na mesma. Se convencidas pelo Espírito Santo, aí sim haverá conversão. Pesquisa 93. Perguntamos aí aos nossos ouvintes se eles já sentiram vergonha de evangelizar e 66% deles disseram que sim, por telefone. Vamos aos nossos prêmios então, JR. A Marieta Neves de Belfor Roxo participou da pesquisa, ela que tem o telefone 3135 final 31 e leva para casa o CD Eu Clamei do Jairo Bonfim. Já a Fátima Franklin de Santa Bárbara, telefone 2627 final 91, também participou da pesquisa, só que ela leva para casa o CD Um Novo Dia do Ministério Sopro de Deus. E o prêmio do Facebook, que é o DVD Advogado Fiel da Bruna Carla, saiu para Adalgisa Costa. Quero agradecer aqui os nossos ouvintes e a participação deles. Quero terminar com uma frase do Leandro Nascimento dizendo: a boca fala o que o coração está cheio. Solta o coração, enche esse coração de Deus, da palavra do Senhor, tudo vai sair naturalmente, o sobrenatural, naturalmente, com a graça e a bênção que vem do Senhor. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, uma de nossas ouvintes diz o seguinte: a minha amiga de infância conheceu um rapaz maravilhoso, pareciam ter sido feitos um para o outro. Eles estavam sempre sorrindo, juntos, era um namoro inspirador. Ele sempre dizia: eu amo demais a sua amiga. Eles marcaram a data do tão sonhado casamento. Só que antes disso houve um acidente. O namorado da minha amiga faleceu e o sonho virou pesadelo. Como entender e aceitar a morte precoce de algumas pessoas? Sei que todos morreremos, mas não é trágico demais ver o amor da sua vida falecer um pouco antes do casamento? Como faço com o medo que agora sinto de perder as pessoas que eu amo? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje. Pastor Ailton Desidério, aquele abraço, irmãozão. Um abraço, JR, um prazer poder estar aqui mais uma vez. Um abraço para os nossos ouvintes. Fica a palavra, a frase: evangelismo é relacionamento. Muito bem, muito obrigado, pastora Gessiana, Deus abençoe cada vez mais. Obrigada, JR, obrigada aí aos ouvintes, debatedores, colegas, um grande abraço a todos, um grande abraço ao meu esposo, à minha família, meus filhos e à comunidade evangélica da Ilha do Governador, reinando em vida. Querida, é isso aí, evangelizar, pregar a palavra do Senhor, coragem. Pastor Jorge Macedo, obrigado, um grande abraço, irmãozão. Um abraço a todos os ouvintes da 93, a todos os pastores da SEAD, da Convenção SEAD, que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus, e também os pastores de Madureira, viu? Deus abençoe a todos, tivemos uma semana, um abraço forte, um beijo no coração. Pastor Daniel Martins, aquele abraço, irmãozão. Obrigado, JR, debatedores, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, um dia tremendamente
tremendamente abençoado a todos. Bênção por isso, muito obrigado aqui a toda a nossa equipe trabalhando muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado aqui a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso debate 93. Nós vamos orar juntos. Eu vou pedir por gentileza ao pastor Daniel para orar conosco. Nós vamos apresentar diante do Senhor o nome de todos os nossos amados ouvintes que nos acompanham agora. Todo mundo está aqui no nosso livro virtual de oração. Vamos pedir a graça e a bênção de Deus sobre todos. Vamos orar por esse assunto para que Deus nos dê sempre essa graça, essa bênção, essa espontaneidade, esse privilégio, esse prazer de compartilhar a sua palavra com as pessoas com quem nós convivemos. Nós recebemos aqui o pedido para nós orarmos pela Verinha e vamos pedir a bênção de Deus sobre ela, assim como temos orado por todos os enfermos e também para que o Senhor cure todos os enfermos e console os enlutados em nome de Jesus. Nós te louvamos, Deus, pelo privilégio de nesta manhã, para início de tarde, estar abençoando vidas. Que a tua graça seja derramada sobre a vida de pessoas que precisam ser alcançadas, os enfermos sejam curados, as pessoas não sejam encontrados perdidos. Senhor, que os evangelistas dessa geração possam realmente ganhar almas. Cuida do teu povo, prepara o melhor e nos dá um dia tremendamente abençoado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.